Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um TV Grafito On. E nessa edição vamos conversar sobre o transtorno do espectro autista e a terapia ocupacional. Os sintomas do transtorno do espectro autista, também conhecido pela sigla TEA, se iniciam na infância, se estendem durante a adolescência e persistem até a idade adulta. E para saber que intervenções são essas e entender o papel do terapeuta ocupacional nesse contexto, convidamos a terapeuta ocupacional Eline Vieira. A doutora Eline atua no NASF, na cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife, e também no Centro Especializado em Apoio Multidisciplinar, o CEAM. Olá, doutora Eline, tudo bem? Seja bem-vinda à TV Grafito On. Obrigada pelo convite, Maria. E é isso, vamos começar. Vamos lá, é um prazer recebê-la. Bom, a terapia ocupacional, como nós sabemos, ela é muito importante na vida de pessoas que têm autismo. Inclusive, é muito comum que crianças vão ao médico e os neuropediatras, eles recomendam o apoio do terapeuta ocupacional. E por que essa recomendação ela acontece com tanta frequência? Então, uma vez identificada, algum atraso no desenvolvimento, que geralmente é percebido ou pela escola, ou pela mãe, ou pelo pai, enfim, pela família, essa família procura um médico. E aí ele vai fazer o diagnóstico, quem dá esse diagnóstico é o médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Então, uma vez que ele dá o diagnóstico, ele faz os encaminhamentos, para os profissionais de forma multidisciplinar, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo e por aí vai. É uma equipe bem grande, assim, que dá esse suporte. Maravilha. E quais habilidades exatamente o terapeuta ocupacional ele trabalha com a pessoa que tem autismo? Vai depender da avaliação, certo? Uma vez que essa criança chega para uma consulta e nós fazemos essa avaliação, é nesse momento que vai ser identificado quais são as dificuldades que essa criança apresenta. Então, geralmente, essa criança ela vai apresentar dificuldades no brincar, na área de participação social, nas atividades de vida diária, vestuário, banho, alimentação, autocuidado, higiene pessoal. Então, depois dessa avaliação, depois de identificada essa dificuldade, a gente faz a intervenção. Certo. E é notável que algumas pessoas que têm autismo, eles têm um atraso sensorial, No caso, existe uma dificuldade de entender informações. A senhora acredita que isso seja um desafio para as pessoas que têm autismo e também para os familiares ou amigos ao redor? É importante pontuar que nem toda criança que tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista vai ter alguma alteração sensorial. Isso é muito relativo. Então, para as crianças que apresentam uma disfunção sensorial, vai ser identificado por meio de avaliação, Lembrando que só quem pode de fato atuar na área de integração sensorial é quem tem a certificação, quem faz o curso específico para atuar como terapeuta ocupacional de integração sensorial. Então, após a avaliação, após a aplicação de instrumento, avaliativo, é que vai se entender quais são as áreas de dificuldades dentro dessas questões sensoriais que a criança apresenta. Então, se a criança apresentar alguma disfunção sensorial, aí essa criança ela vai estar no consultório, em atendimento, integração sensorial é feito numa sala terapêutica, com equipamentos específicos. Então, ela vai estar com a terapeuta realizando algumas intervenções, algumas abordagens que vão favorecer esses aspectos sensoriais, no quesito dela conseguir desempenhar suas atividades com o menor impacto possível, assim, digamos, As alterações sensoriais, elas vão implicar em algumas áreas do desenvolvimento, em algumas áreas do desempenho ocupacional. Então, por exemplo, tem crianças que se irritam com textura, São exemplos. Então, algumas texturas como areia da praia, ou textura molhada, ou por vezes até alguns alimentos também, pode ser um fator que vai trazer desafios para a criança, Ela vai ter dificuldade de se alimentar, porque não vai aceitar aquele alimento na boca. Mais uma vez, enfatizando que não são todas as crianças que têm dificuldade, com relação a questões sensoriais. Então, para aquelas que têm dificuldade, sim, vai ser feita uma avaliação e, posteriormente, intervenção para que essa criança consiga desempenhar suas atividades do dia a dia de forma satisfatória. Um ponto muito importante que a senhora aborda sempre é que as crianças não são iguais e autistas não são todos iguais, Isso. Existem tipos, existem níveis.
No ambiente escolar, como é que a criança que tem autismo ela pode ter dificuldades, por exemplo? Você falou bem, né? O nome já fala, né? Transtorno do espectro autista, do autismo, no caso. Então, é uma variedade de sinais e sintomas, de manifestação clínica também. Não, nenhuma é igual à outra. Nós também não somos iguais a ninguém, né? Então, de uma forma geral, é só a partir da avaliação, né? Dentro até se pensar na terapia ocupacional dentro da escola, é preciso acompanhar essa criança para observar em quais aspectos ela tem dificuldade. Em se tratando dessa professora identificar uma dificuldade e pensar, olha, eu acho que é interessante encaminhar para um profissional da saúde, essa professora vai identificar que essa criança ela pode apresentar uma dificuldade maior do que as outras de aprendizado, ou é uma criança que não consegue prestar atenção na aula, é uma criança que não consegue ficar parada, né? Tem essa necessidade de movimento, de estar se movimentando. Ou o oposto disso, é uma criança totalmente parada, assim, que não tem iniciativa, né, perante aos outros colegas. Então, essa criança ela pode ser mais reservada, né, mais introspectiva. Então, é um outro aspecto também que essa professora pode estar observando dentro da sala de aula que vai chamar a atenção, né? Criança, ela conversa com outras crianças, ela interage com outras crianças, gosta do recreio, né? Enfim, e aí são esses extremos aí que a gente tem que ficar observando para poder fazer os encaminhamentos, né? Na dúvida, encaminha para um profissional, conversa com a mãe, para que seja feita uma avaliação. Comentamos que o terapeuta ocupacional que tem um curso de integração sensorial, ele pode sim trabalhar com pessoas que têm um transtorno autismo. Mas só esse profissional pode, ou terapeutas ocupacionais que têm outras especializações também podem atuar com esse grupo? Veja, o terapeuta ocupacional é apto para atuar com o público, né? Uma vez formado, uma vez com diploma, ele pode atuar com diversos públicos. Para atuar com alguns públicos, eu avalio que com todas as áreas, na verdade, e a gente precisa se capacitar. Então, com o público infantil, não vai ser diferente. Nós vamos estar o tempo todo em capacitação, em cursos para aperfeiçoar o conhecimento, né? Então, para além da integração sensorial, que é uma abordagem da terapia ocupacional, existem outras abordagens, como, por exemplo, a análise do comportamento aplicada, que é a ABA, e aí também uma área que a terapia ocupacional pode atuar dentro do autismo. Então, existe aí uma diversidade de abordagens que o terapeuta ocupacional e outros profissionais também podem estar realizando para aperfeiçoar seus conhecimentos e prestar a melhor assistência possível para essa criança ou adolescente, de uma forma geral. Temos um dado super interessante. Em 2019, foi registrado que 1% das crianças que nascem no Brasil, elas são autistas. Então, eu lhe pergunto, será que o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem suporte para lidar com essas crianças? Olha, enquanto terapeuta ocupacional da saúde pública, né, como você bem me apresentou, eu trabalho no NASF, a gente lida com alguns desafios, né, que é ter espaços, ter centros de reabilitação que comporte essa demanda extensa de crianças que vem chegando no serviço com atraso no desenvolvimento, né? E a pandemia ela teve influência significativa nisso, assim. Então, nos últimos anos, a gente vem recebendo muito mais crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e que precisa de uma assistência, precisa de um acompanhamento. Então, assim, é um desafio, porque existe uma carência de recursos humanos, de uma forma geral. O SUS ele está preparado para atender essas crianças. Agora, o quantitativo de recursos humanos é que deixa a desejar, porque nós sabemos que existe fila de espera, né? Então, assim, existe toda a dinâmica dos serviços de tentar fazer essa fila andar para que todas as crianças sejam atendidas, mas é um desafio, né? Quando a gente pensa assim, na referência para outros serviços, a gente esbarra na logística, né, desses centros de reabilitação, porque geralmente tem fila de espera, os profissionais não têm o suficiente naquele serviço, né, para a demanda que vem chegando, principalmente depois desse contexto de pandemia que nós enfrentamos e vem enfrentando ainda, obviamente. Então, é um desafio, né? É um desafio para o profissional. E quais são os benefícios que a terapia ocupacional ela traz para quem tem autismo? De uma forma geral, a terapia ocupacional é uma profissão, né, da área da saúde que vai trabalhar
de forma a prevenir, tratar e reabilitar, né? Pessoas com disfunções, desordem física, emocional, social, que interfiram no desempenho ocupacional, certo? Então, quando a gente pensa no desempenho ocupacional de uma criança que tem TEA, geralmente as áreas de ocupação que são mais comprometidas, né, que apresentam maior prejuízo, é o brincar, como eu já mencionei, né, o brincar, as atividades de vida diária, a participação social, educação. Então, assim, são algumas áreas que a gente vai identificando de acordo com a avaliação. Chega essa criança no nosso consultório, na nossa sala, a gente vai conversar com os pais e vai identificar aí, dentro de algumas avaliações que são feitas, qual a dificuldade que essa criança apresenta dentro do campo do desempenho ocupacional. Quando avaliada a dificuldade, a gente vai trabalhar em prol de estimular esse desenvolvimento, né, que porventura esteja atrasado. Então, geralmente, uma criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista vai ter um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Quando apresentada essa dificuldade, nós vamos estimular esse desenvolvimento para que esteja de acordo com a idade que aquela criança apresenta. Então, por exemplo, uma criança que tem 2 anos, a gente espera que ela já apresente um brincar funcional. Uma criança que saiba qual é a função de um carro, que saiba o que faz um avião, que se comunique, que olhe para você, que busque brinquedos, né, que explore o ambiente. Então, quando a gente chega numa criança e a gente observa que algumas etapas não foram alcançadas, a gente necessita que essa criança alcance essas etapas do desenvolvimento, né? Então, dentre as áreas de ocupação que eu te falei, a gente vai estimular para que essa criança ela consiga alcançar essa independência dentro dessas áreas de desempenho, que é o nosso objetivo final, né? Nós queremos que essa criança seja autônoma e independente, dentro da faixa etária de idade dela, obviamente. Então, a gente vai avaliar essa criança, vai traçar um plano terapêutico e vai estimular para que ela alcance essas etapas e essa independência no desempenho ocupacional. É interessante que assim que o autismo ele seja identificado, ele tem acesso ao tratamento para que a pessoa ela possa se desenvolver durante a vida? Sim, isso é muito importante, esse ponto que você falou agora. Perfeito, olha. Nós falamos sempre do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo essa criança chegar no médico, ter acesso a uma assistência que dê o diagnóstico, mais possibilidades essa criança tem de se desenvolver dentro dessa estimulação precoce, né? Dentro das áreas que compreendem a infância. E a gente, assim, bate muito nessa tecla, porque, infelizmente, muitas crianças não conseguem, não sei por quais razões, se por uma dificuldade dos pais de compreender alguns sinais que a criança apresenta, ou por dificuldade de chegar nessa assistência de fato, que a gente sabe também que existe, né? Alguns trâmites que não é igual para todo mundo. Então, nós não sabemos exatamente quais são os desafios que essa família enfrenta. Mas que, infelizmente, nós gostaríamos que esse diagnóstico ele fosse o mais precoce possível para que essa criança tivesse um desenvolvimento mais adequado e a gente conseguisse, de fato, trabalhar os aspectos que essa criança precisa trabalhar, desenvolver também, né? Doutora Eline, a conversa foi muito esclarecedora, muito enriquecedora também. E a senhora queria abordar mais algum assunto? Não, eu achei que foi ótimo. Eu só queria, assim, pontuar a importância, né, do trabalho multiprofissional, né, e interdisciplinar dentro da atuação com o público infantil. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, sou só uma pontinha, né, ali do bracinho, ali um dedinho. Mas a participação de outros profissionais na atuação com o público infantil é de extrema importância, né? Eu costumo dizer que quando a gente trabalha de forma multidisciplinar, a gente consegue alcançar vários outros objetivos, os objetivos de forma muito mais rápida, assim, né? Muito mais eficiente. E dizer que eu gostaria que os pais, assim, ficassem mais atentos, né? Eu acho que não só os pais, mas a população de uma forma geral, para essa temática que é tão importante, né? O transtorno do espectro do autismo, para que nós pudéssemos cuidar cada vez mais das nossas crianças, assim. A gente precisa, de fato, direcionar essa atenção para diagnosticar precocemente, para fazer uma intervenção precoce, para que, de fato, essa criança ela seja inserida dentro do contexto de reabilitação o mais cedo possível
e ter uma maior independência nas suas atividades do dia a dia, que é o nosso maior objetivo, né? Que ela seja independente e autônoma dentro das suas funções. Muito obrigada pela conversa. Obrigada a você. E obrigada a você que nos acompanhou aqui no TV Crefito 1. Muito obrigada pela audiência. Não esquece de curtir, comentar, salvar e compartilhar esse vídeo. E aproveite também para seguir o Crefito 1 em todas as redes sociais. E sugerir pautas que deseja ver aqui na TV Crefito 1. Até a próxima edição.